O pressuposto do que a Raquel nos disse aqui é que, bom, não existem tantos grupos assim para homens e existem tantos para as mulheres porque os homens não precisam tanto assim. É mais ou menos isso? Não. Quer me explicar o que você quis dizer? Não, primeiro, eu não acho que existem tantos grupos para mulheres. Acho que isso é uma desvirtuação do que são iniciativas que são necessárias. E eu acho que são necessários mais grupos para homens. Ótimo. Tá, ótimo. Então, veja como eu tinha entendido errado. Foi bom você ter explicado. Então, vamos lá. A Raquel, então, parece concordar comigo que é ruim que essas práticas aconteçam no movimento feminista, mas elas acontecem. Uhum. Acontece com muita frequência. E por que isso acontece com frequência? Porque o movimento feminista, embora pareça que a Raquel não concorda com isso, o movimento feminista se entende como aquele responsável por dizer o que é uma feminilidade sadia. Olha, nós mulheres temos condição de avaliar nossa própria feminilidade, mas o movimento feminista também quer dizer o que é uma masculinidade sadia. Não quer permitir que os homens se encontrem e definam o que para eles orienta o propósito de vida, o melhor estilo de vida, que é quando essas feministas se manifestam. E veja, eu não estou trazendo aqui evidências anedóticas. Eu não estou, aconteceu em um lugar ou tal. Eu estou trazendo evidências que podem ser consultadas por todos vocês e documentadas. Com muita frequência, as feministas se posicionam violentamente e contundentemente contra grupos organizados em favor dos direitos dos homens. Eu citei aqui os casos Tribunal de Justiça, Ministério Público, que nós estamos falando do Judiciário. Eu citei os casos da educação, que são plataformas de recursos e de privilégios que podem vir direto do Executivo. Citei também os exemplos do Executivo através de coordenadorias. Enfim, são inúmeros exemplos, mas eu gostaria de citar mais 3, porque esses 3 que eu vou citar agora vão deixar claro cabalmente, sem dúvidas, que o movimento feminista tem esta prática recorrente, a prática de impedir os homens de lutarem pelos seus direitos. Eu gostaria de citar o exemplo da Procuradoria do Homem. Nós temos uma Procuradoria da Mulher em Santa Catarina, que foi há alguns anos autorizada, e essa Procuradoria, lá em Santa Catarina, serve aos interesses de avaliar se um projeto de lei é ou não benéfico para as mulheres. Acontece que a Procuradoria da Mulher foi estabelecida mesmo sendo a nossa Procuradora-Geral já uma mulher. Então, hoje nós temos uma Procuradora Mulher Geral e uma Procuradoria Especial da Mulher. Você quer que eu pare? Eu posso terminar Eu só queria tá contando quanto tempo a mais, para depois eu saber quanto tempo eu tenho para minha resposta. Posso? Porque aí fica no zero, aí eu corto. Não, pode ir. Posso continuar? Então, tem a Procuradoria, nós temos a Procuradora-Geral, que é mulher, a Procuradoria-Geral da Mulher. Então, eu propus a Procuradoria do Homem. Só para eu mostrar com um documento, não é uma evidência anedótica, é um documento. As pessoas podem acessar o PRS 4.5 de 2021, o projeto de lei. Neste projeto de lei, neste requerimento, onde nós tentamos criar uma Procuradoria do Homem para discutir as pautas afetas à saúde, trabalho, violência contra o homem, 4 órgãos se manifestaram contrariamente, com cartas escritas por professoras feministas, não por um cidadão qualquer, por uma feminista da rua, da internet, por pessoas autorizadas em posição de poder. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Defensoria Pública de Santa Catarina e o Ministério Público de Santa Catarina se manifestaram contra, dizendo que é um assinte, que é grave, que é bárbaro nós termos uma procuradoria para representar os direitos dos homens. Então, embora a Raquel tenha dito que não concorda ela como pessoa, e eu até acredito que ela provavelmente não concorde com essa prática, que eu considero persecutória e desigual, o movimento feminista tem feito isso reiteradamente. E vamos lá. Quanto tempo? Não, agora é a sua segunda pergunta. Você tem 3 minutos e 30 para fazer. Tá. Pode comemorar, pode comentar e fazer a pergunta no final. Tá bom. Entendi. Peraí. Vamos lá. É a pergunta. Sim, eu entendi. Pode comentar o que foi falado e deixa a pergunta. É muito Beleza. Estamos aí. Estamos chegando junto. Primeiro, eu queria discordar, dizer que tem uma falácia em dizer que o movimento feminista... Primeiro, o movimento feminista X, né? Porque a gente sabe que, assim como a gente não pode dizer que o movimento conservador é uma coisa só, ou que todas as pessoas religiosas são, né? A gente não pode dizer que o movimento feminista é um movimento único. E ele acha uma coisa, a gente não tem, juro por Deus, a gente não tem um headquarters, não tem essa verba toda. Aliás, né, eu não tô ganhando nada aqui, eu não tenho cargo, eu não vendo livro, eu não vendo curso, eu não faço nada. Eu só tô vindo porque eu realmente acredito nas coisas que eu tô falando. O movimento feminista é um movimento múltiplo e ele não se arvora a dizer o que é feminilidade, de quem é essa feminilidade, qual é o comportamento dessa feminilidade, e nem o que é masculinidade e como essa masculinidade deve se tratar. Pelo contrário, eu sou devota do deboísmo. Eu acho que a gente devia seguir as regras do MC Catra, deixa as pessoas.
Deixa as pessoas ser gay, deixa as pessoas comer, deixa as mulheres dar, deixa ele ter os filhos dele, deixa as pessoas. Eu sou a favor da liberdade, na verdade. Eu acho que todo mundo deve poder viver como desejar, inclusive as mulheres. Falando sobre o que você está dizendo em relação à procuradoria, eu diria que duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, né? Os homens podem ser atendidos e as mulheres podem ser atendidas e devem ser atendidas. O como está acontecendo, qual é a reatividade de determinada parte do movimento feminista ao que estiver sendo proposto, eu não tenho como dizer porque eu não sei exatamente qual é o direcionamento desses tipos de grupos. Como eu estou dizendo, se é um grupo para evolução e que é de acolhimento e não é um grupo de ódio, eu sou a favor. Agora, se é um grupo para falar de superioridade, eu não sou a favor. De superioridade e inferioridade feminina, eu não sou a favor. Eu acho que a gente tem que ter esse discernimento e olhar cada caso. Eu acho que isso é uma das coisas ruins do ambiente que a gente vive digital, que fomenta muito ódio. Antes de saber do que as coisas estão falando, você já vai receber ódio. Eu também. Então não importa muito o caso a caso. E acaba que isso limita as pessoas e coloca ela dentro de caixinhas. Eu acho que quem está em casa tem a capacidade de discernir entre uma coisa e outra e a capacidade de decidir. Então eu sou a favor da gente achar pontos em comum e de colaboração, que afinal essa é a natureza da política, senão a gente estava em guerra. Agora, a minha segunda pergunta, estou bem aqui, eu queria te perguntar, você é contra ou a favor da igualdade, não, equidade jurídica entre os sexos? Meu Deus, eu tenho que responder o primeiro, responder o segundo. Vamos lá. É difícil, né? O tempo nos deixa nervosos. Pois bem, é muito difícil a gente começar a discutir se o feminismo é bom ou ruim, se o antifeminismo é bom ou ruim, se a gente não puder definir o que é feminismo. Eu concordo e entendo o que a Raquel quis dizer, Raquel. Eu te entendo quando você diz, é impossível definir o feminismo como uma coisa só. Pois bem, mas existem conceitos nevrálgicos, né? Existe uma espinha dorsal no conservadorismo, existe uma espinha dorsal no pensamento esquerdo, no pensamento de direita, no pensamento feminista. E se nós não pudermos trabalhar em cima disso, a gente não vai conseguir definir nada, ou discutir nada. Porque toda vez que eu te disser, as feministas fazem A, você vai dizer, depende, eu acho que não. Então, existem sim livros consagrados e autoras consagradas. Beth Friedan, Kate Millett, Shulamit Firestone, Bell Hooks, que elas são lidas, repetidas, citadas em trabalhos acadêmicos e que, sim, elas podem ser consideradas bispos do feminismo, digamos assim, por terem mais proeminência pelo que elas escrevem, terem representatividade e se reproduzir no meio feminista. Então, por exemplo, a gente tem um livro da Bell Hooks que se chama O Feminismo é para Todo Mundo. Nesse livro, ela define em vários termos o que é o feminismo, etc. E uma das coisas que ela define lá é impossível ser feminista e ser contra o aborto. Então, lendo o livro da Bell Hooks, eu chego à conclusão que toda feminista é pró-aborto. Porque nisso parecem concordar 90% delas. Então, eu preciso ter uma definição. E no começo do programa eu tentei pedir pra gente fazer uma definição pra gente poder discutir isso. Eu acho que sem essa definição a gente vai sofrer um pouco aqui pra dizer se o feminismo é bom ou ruim, etc. Quando você diz que nós não podemos permitir que os homens se reúnam pra discutir supremacia ou superioridade, eu até concordo que nós não podemos apoiar esses grupos, mas eles existem, assim como as mulheres se unem e discutem e debatem, sim, políticas públicas que prejudicam os homens. Um exemplo é uma foto muito famosa da Manuela Dávila, o homem segurando um livro que diz "O homem precisa acabar". Outro exemplo bem legal sobre isso, bem legal não, bem grave sobre isso, foi uma campanha de camisetas que surgiu nos Estados Unidos, que tinha como lema "Meninos são estúpidos, joguem pedras neles", ou "Fábrica da estupidez, o lugar onde os meninos são produzidos". Então existem muito material anti-homem, de ódio contra o homem sendo produzido. Existem grupos feministas que defendem sim a supremacia da mulher, que defendem a superioridade da mulher. E por fim, a sua última pergunta aqui para mim é se eu concordo que deve existir igualdade jurídica e civil em relação aos homens e às mulheres. De modo geral, sim. Aí você usou a expressão equidade, né? Sim. De modo geral, eu concordo que a lei deve ser justa, principalmente quando se trata, por exemplo, do Código Penal. Se é crime uma mulher bater num homem, tem que ser crime um homem bater numa mulher.
se é crime um homem mentir sobre uma mulher, deve ser crime a mulher mentir sobre o homem. Mas não é isso que a gente verifica nas leis. Nós temos uma infinidade de leis que, na verdade, só defendem as mulheres. Leis que favorecem as mulheres. Por exemplo, tem a própria lei do feminicídio não necessariamente favorece as mulheres, mas ela considera que o crime contra a mulher é mais grave do que o crime contra o homem, porque a pena é maior, né? Nós temos também, por exemplo, uma lei, a Lei 13.642, que é sobre a atribuição da Polícia Federal para investigar machismo online. Então, machismo online não pode. Ódio contra a mulher não pode. Eu concordo, não deve ter mesmo. Porém, ódio contra os homens pode. Defina. A publicação da Manuela Dávila com aquele livro O Homem Precisa Acabar, não aconteceu nada com ela. Vou dar um outro exemplo. A atriz famosa Tayla Ayala, quando ela engravidou pela primeira vez do filho dela, de um menino, a atriz Tayla Ayala deu uma entrevista, respondeu uma pergunta numa caixinha, dizendo que, eu queria que fosse uma menina, porque criar homem é difícil, porque, as mulheres são maravilhosas, as mulheres são incríveis, mas os homens... E ela continua na sua explicação dizendo que é muito difícil criar um ser humano do sexo masculino, porque ele pode acabar virando machista, um bobo, um criminoso, alguma coisa assim. Se eu estiver me equivocando numa palavrinha ou outra, mas eu quero que vocês lembrem desse caso, que é muito sério. Nós temos também o caso da Gabi Catuzzo, já que você pediu exemplos. A Gabi Catuzzo é uma gamer e durante um programa, ela perdeu até o patrocínio, ou seja, quem a puniu foi a empresa, porque a legislação brasileira não a puniu. Ela estava numa live e disse que homem era lixo. E aí alguém contestou, você acha mesmo que homem é lixo? Não precisa generalizar. E ela respondeu, precisa generalizar sim. Quando a gente fala esse tipo de coisa, vem os caras dizendo que não precisa generalizar, não é todo mundo. E na primeira oportunidade fica sendo escroto. Homem que não é merda é exceção. A maioria dos homens são merda. A Gabi Catuzzo disse isso. Então, eu citei casos internacionais, casos brasileiros. Então, nós temos uma lei, que é a lei da 13.642, que proíbe o machismo online. Tem alguma lei que proíbe a misandria online? Eu acho que não, né? Não tem essa lei. Nós temos também o caso da lei contra stalking, a lei 14.132 de 2021. É uma lei que proíbe stalkear, né? Você ficar perseguindo alguém. Só que a lei tem um agravamento de pena se a vítima for mulher. Se você perseguir uma mulher, por exemplo, que tá apaixonado, ficar seguindo ela, mandando mensagem, mandando flores, a pena é pior do que se a mulher perseguir um cara. Só que nós temos um caso na minha cidade natal, Itajaí. Gente, por favor. Em Itajaí... Eu tô falando demais? Muito, mas perdão. toda vez. Desculpa. Aí fica difícil. Vamos lá. 3 minutos para réplica. Eu queria comentar sobre isso que você está falando de ódio. É muito difícil a gente colocar isso como iniciativas públicas, né? Porque o ódio online é de todo mundo. Tanto que, por exemplo, quando o Trump foi eleito, uma das coisas que eu achei, de tantas ofensivas, foi o Nick Fuentes dizer "Your body, my choice", ou seja, para as mulheres, vocês nunca vão estar no poder. É o seu corpo e eu escolho. Quer dizer... e isso está acontecendo digitalmente, a gente sabe disso, tem um aumento de misoginia online que foi estudado pelo Ministério das Mulheres e que aponta para um aumento da violência concreta contra mulheres. Então, assim, a Thalia Ayala não querer um filho homem não justifica a violência pública que vai de parte a parte, assim. E fogo cruzado, eu acho um horror. Eu acho que a gente devia regular as redes para que a gente não pudesse disseminar ódio online. E aí você falou de misandria, isso é uma coisa que a gente sempre ouve, né? Porque no primeiro momento que você começa a falar sobre direitos das mulheres, vem algum homem chorar misandria. Você falou, é muito diferente você viver num ambiente de misoginia e você reagir a essa misoginia. Reagir à misoginia, ser considerado crime de ódio equivalente à violência que você sofreu, é justo? Eu não considero que seja justo. Agora, não dá pra você falar, porque, ai meu Deus, ele me xingou na internet e eu tô sofrendo violência. Se alguém tá te ameaçando, eu acho que é por isso que você tá dizendo que tem um qualificante aí de ameaça, quando uma mulher sofre uma ameaça digital, é porque essas coisas se concretizam na vida real. E eu nunca vi alguém ameaçar ou falar de um homem, você é ruim, e esse cara aparecer morto no dia seguinte. Só que isso acontece com mulheres o tempo inteiro. Então, assim... Eu não acho que nada deve ser desigual, mas eu não acho que dá pra gente colocar peras e maçãs na mesma cesta, porque elas não são a mesma coisa.
Se a gente for olhar os dados de violência e o aumento da violência, a gente fala disso tanto por causa da série adolescência, tanto por causa da violência digital que a gente está vendo aumentar, a gente tem que tomar alguma atitude para prevenir que a violência aconteça de ambas, de parte a parte. Agora, não dá para fingir que ela não está crescendo, porque a gente está vendo um aumento de feminicídio, a gente está vendo um aumento de estupro, a gente está vendo um aumento de violência doméstica e a gente está vendo crescimento e monetização absurdo de muitos canais que ganham dinheiro inventando mentiras sobre mulheres, torcendo os fatos, criando falsas narrativas que levam as pessoas a desvalorizarem mais ainda um grupo que ainda não conseguiu ter equidade. Então, assim, eu não entendo qual que é o problema da gente lutar por equidade e falar não vamos nos ofender, não vamos nos ameaçar. Isso era o ideal. E especificamente que isso não ocorresse depois na vida real, que é uma coisa que acontece diferentemente do que acontece quando uma mulher fala disso online com um homem, acontece com uma mulher o tempo inteiro.